O outro dizia que o garoto parecia empolgado e que isso era algo admirável. O colega respondeu que ele era bom demais e que essa bondade ainda seria sua ruína. No fim, decidiram que quando terminassem o trabalho, iriam ajudar o garoto. Dentro da dungeon, Su-ho e Beru enfrentavam um grupo de demônios. Beru sentia algo diferente e comentava sobre a energia mágica poderosa de um deles. Su-ho também percebeu, talvez seus sentidos tivessem ficado mais aguçados, e concluía que aquele demônio estava no nível de um caçador rank A. Assim que soube que a associação tinha ordenado a conclusão da dungeon de campo da Guilda Fiend, Su-ho se voluntariou. Ele suspeitava que a associação já havia percebido algo sobre a poeira estelar, o que poderia dificultar sua investigação sobre o apóstolo de Itarim. Ao encarar o demônio, Su-ho perguntou onde estava o apóstolo, mas o inimigo respondeu que logo ele o veria, quando tivesse o corpo quebrado entregue como presente. Preso nos tentáculos da criatura, Su-ho apenas pensou ao ouvir aquilo. Em poucos dias de treinamento com Amut, seu corpo havia ficado absurdamente mais forte. Valeu a pena gastar todos os pontos em força. Além disso, ele havia ganhado uma habilidade que aumentava ainda mais seu poder físico. Amut dizia que seu jovem mestre era agora o humano mais forte que já viu. De volta à luta, Su-ho rasgou os tentáculos do demônio como se fossem papel e eliminou os outros dois com facilidade. Em frente ao inimigo principal, perguntou novamente onde estava o apóstolo. O demônio respondeu com um soco, dizendo que não contaria nada. Su-ho, então, agarrou sua cabeça e o cortou em pedaços. Enquanto morria, o demônio ainda se perguntava quem era aquele homem. Su-ho entregou a cabeça ao Beru. Antes de ser completamente mastigado, o demônio pensou que era uma pena não poder ver o grande plano de seu mestre, mas que graças à bênção dele, os traidores da família Ladir haviam sido erradicados nesse momento. Azil sentiu um estranho alívio em seu coração. Beru comentou que o polvo tinha uma textura até agradável, mas admitiu que não conseguiu descobrir nada útil. Su-ho percebeu que arrancar informações daquele tipo de inimigo seria difícil. O melhor seria conseguir algo diretamente com Lee Min-sung, porém, precisava evacuar as pessoas da dungeon primeiro. Enquanto isso, o apóstolo percebeu que as presenças demoníacas haviam desaparecido. Sabia que não era obra da associação. Em frente à sala do chefe, a caçadora pensou que era estranho não terem encontrado nada. Aquilo não deveria ser uma fábrica de poeira estelar? Lee então sussurrava que o plano de transformar todos em fiéis devia ser cancelado. Seria melhor deixar tudo acabar logo. O apóstolo apenas sorriu e respondeu que isso seria problemático. A caçadora pensou que seria melhor derrotar o chefe e vasculhar o local novamente. Nesse momento, Lee sentiu algo estranho. Perguntou o que o apóstolo estava fazendo, e ele respondeu que prometeu transformar todos em fiéis. A escolha de quem merecia salvação era baseada em valor. Matar um caçador ranks como Taegyu para se aliar a alguém de rank era um julgamento curioso. Aproximando-se, sussurrou no ouvido de Lee que o usaria para conquistar seu verdadeiro objetivo. Lee tentou resistir, mas sua mente foi tomada. De repente, tudo ficou claro, e ele foi completamente dominado. O apóstolo então sorriu e anunciou que o próximo passo estava prestes a começar. Próximo à dungeon, dentro do carro, Foguinho comentava que usar a invocação como alarme, caso algo desse errado lá dentro, tinha sido uma ótima ideia. Ele dizia que torcia para que não chegasse a vez dos Rank S entrarem em ação e esperava que Lee não arrumasse mais problemas. Taegyu estranhou o tom e perguntou se aquilo era provocação, mas Foguinho negou. Taegyu então insinuou que ele estava com ciúmes porque Park tinha ido para a guilda dele, e Foguinho respondeu que não, já que sua guilda tinha talentos muito melhores. Mesmo assim, Taegyu ainda não acreditava que Lee fosse realmente responsável por espalhar aquela droga. Como mestre, sentia o peso da responsabilidade e lembrou Foguinho da promessa de deixá-lo lidar com isso. Foguinho agradeceu, dizendo que também não queria machucar ninguém se pudesse evitar. Dentro da dungeon, os caçadores continuavam lutando contra os monstros, mas desta vez Park não estava na linha de frente. Lee Min-sung, porém, estava, e como um Rank A, demonstrava sua força. O apóstolo o observava de longe, refletindo que, mesmo com poeira estelar, um Rank A jamais alcançaria um Rank S. Ainda assim, decidiu testar um de seus 5 poderes, a bênção da amplificação. Queria ver até onde Lee poderia chegar. E sob esse efeito, Lee simplesmente destruiu o boss com um único golpe, chocando todos ao redor. Park avaliou a cena e concluiu que Lee realmente alcançou o nível de um Rank S, mas só por um instante, antes do poder se dissipar. Era uma pena. Lee não era um recipiente capaz de suportar o poder de um Rank S. Os caçadores estavam confusos. Aquele ataque não era coisa de um Rank A, e que a poeira
estelar não deveria funcionar tão bem contra ranks altos. Antes que pudessem pensar melhor, Lee atravessou Park com sua espada, dizendo que já tinha avisado que ninguém iria controlá-lo e que usaria toda aquela força como quisesse. A caçadora tentou entender por que ele tinha feito aquilo, mas Lee já não ouvia nada. Vozes ecoavam em sua mente, sufocando qualquer pensamento. Ele só queria fugir antes que os Rank S chegassem. Os caçadores tentaram contê-lo, mas falharam, e a caçadora mandou um deles correr para avisar os Rank S do lado de fora. Nesse momento, Park se levantou como se nada tivesse acontecido, explicando que indivíduos com ego forte podiam resistir ao poder sagrado. Uma descoberta valiosa. A caçadora não entendia como ele ainda estava vivo depois de ter o coração perfurado. Enquanto isso, na floresta, Lee corria. Agora que tinha poder suficiente, era um fugitivo, sem ninguém na guilda capaz de ajudá-lo. Restava apenas se esconder. Mas antes que pudesse ir longe, uma espada surgiu voando em sua direção. Das sombras, alguém disse que tinha ouvido a explosão dentro da dungeon, e não esperava que Lee sairia de lá por vontade própria. Agora ele contaria tudo o que sabia sobre o apóstolo de Itarim, Lee Min-sung. Em frente a Lee Min-sung, Su-ho pergunta o que ele sabe sobre a poeira estelar e o apóstolo. Lee até acha normal ele saber sobre a poeira estelar, mas fica surpreso por ele conhecer aquele alienígena. Quando olha melhor para Su-ho, percebe que o sujeito que está atrapalhando seus planos também usa uma máscara negra. Será que é a mesma pessoa? Não importa agora. Se perder tempo, os caçadores vão aparecer. Pelo menos a magia de Su-ho parece menor que a dele. Lee ataca primeiro, mas Su-ho defende com facilidade e acerta um chute. Ele não entende como alguém com menos magia está vencendo. Peru pensa que medir força de um caçador só pela magia é burrice. Seu mestre sempre priorizou força física, e com o treinamento de Amut ficou ainda mais forte. Su-ho já passou do nível de um Rank A. Enquanto isso, dentro da dungeon, os caçadores tentam entender como Park sobreviveu mesmo com o coração perfurado. Ele pensa em transformar a caçadora em fiel, mas desiste quando os dois Rank S aparecem. Foguinho pergunta o que aconteceu ali, e a caçadora responde que foi obra de Lee. Ele não entende como Lee tinha uma habilidade daquele tipo, e ela explica que ele provavelmente consumiu algum tipo de despertador mágico, e sob o efeito da droga, atacou Park e fugiu. Foguinho comenta que Park parece bem, e Park diz que tem uma habilidade de cura. Foguinho estranha, mas a caçadora corta o assunto dizendo que precisam perseguir Lee. Ele concorda, mas quando olha para Taegyu, ele já sumiu. Park percebe que isso vai complicar tudo, já que sua ligação com Lee ainda não foi quebrada. Resistir à fé é uma ambição humana fascinante. Ninguém acreditaria em Lee, e para evitar problemas, decide que vai descartá-lo. Será cansativo, mas precisará encontrar outro caçador Rank A para o substituir. Olhando pelos olhos de Lee, vê que ele está lutando contra alguém. E quando reconhece a máscara negra, se pergunta por que aquele homem está ali. Será que está trabalhando com a Associação? Nada do que Park planejou está funcionando. Os Rank S, a resistência de Lee, tudo indo contra as palavras de Deus. E mesmo assim, ele sorri. A luta entre Su-ho e Lee continua até que Lee percebe que não pode perder mais tempo. Ele pergunta se, caso responda tudo, Su-ho o deixaria ir embora? Su-ho o questiona, achando que ele era aliado do apóstolo. Lee explica que foi traído e, ao ser perguntado por que ajudou a espalhar a poeira estelar, diz que o apóstolo prometeu matar alguém que ele queria eliminar. Su-ho diz que ele se aliou aos Itarim só para matar uma pessoa. Lee conta que, depois da grande catástrofe, sua vida virou do avesso. Um sujeito insignificante virou Rank S e começou a menosprezá-lo. E a única forma de viver em paz seria matando esse homem. Ele comenta que Su-ho também quer matar o alienígena, mas Su-ho responde que, se conseguir conversar com ele, não pretende matá-lo. Lee não aceita essa ideia. Para ele, aquele alienígena lembra um personagem nojento que interpretou, sem ego, vazio, vivendo apenas dentro dos limites da bondade e moral impostos pela sociedade, sem vontade própria. Lee diz que, mais cedo ou mais tarde, Su-ho terá que escolher, e ele mesmo criará as circunstâncias para isso. E então afirma que o verdadeiro alvo que Su-ho deve matar é... Antes que termine, Park toma o controle total de sua mente. Ele agradece a Lee, diz que retira o que falou sobre ele ser incompetente e afirma que agora vai usar aquele corpo como quiser. Uma explosão de energia acontece. O corpo de Lee começa a se transformar e a coisa que antes era Lee encara Su-ho e pergunta se tudo que Su-ho fez até agora foi só para encontrá-lo, porque ele também estava procurando Su-ho, o intrometido da máscara negra. Su-ho percebe na hora. Algo está errado. Lee muda de aparência de repente, e a forma como ele fala deixa claro que outra coisa está controlando seu corpo.
Su-Ho pergunta se ele é o apóstolo enviado a este mundo, e o ser dentro de Lee confirma, surpreso por Su-Ho reconhecer sua existência. Diz que veio para reivindicar este mundo, e Su-Ho responde que finalmente o encontrou. Antes que possam se enfrentar, Taegyu aparece dizendo que ali é o fim da linha e que qualquer um que se mover vai virar peneira. Ele olha para Lee tentando entender o que aconteceu. O apóstolo acha tudo aquilo péssimo e diz para Su-Ho que eles vão se encontrar no ponto mais alto daquela região. Taegyu, ignorado, se irrita e dispara flechas para impedir a fuga, mas Su-Ho e o apóstolo desviam sem nenhum esforço. Su-Ho percebe que Taegyu também está tentando capturar Lee. Beru pergunta por que seu mestre não reage, e Su-Ho explica que Taegyu não parece ligado ao Itarin e ainda não mostrou seu verdadeiro poder. Sentindo-se humilhado, Taegyu decide parar de brincar. Ele pensa que tentar capturar Lee vivo talvez tenha sido ambição demais. O apóstolo sente o perigo da energia que está se formando. Mas antes de Taegyu soltar seu ataque, ele nota uma presença atrás dele. Um Goblin. Ele se pergunta o que aquele Goblin está fazendo ali, e nesse instante percebe que Lee desapareceu. Mais tarde, Taegyu liga para o diretor da associação e assume a culpa pela fuga de Lee. Conta também que havia outro caçador no local, alguém usando uma máscara negra. Foguinho, ouvindo isso, pergunta se o mascarado lutava corpo a corpo, e Taegyu confirma. Foguinho comenta que viu o mesmo caçador no aeroporto durante a quebra da dungeon, segurando sozinho a invasão. O diretor então começa a pensar se esse mascarado teria ligação com Jin-Woo. Teria sido ele? Não, impossível. Se fosse Jin-Woo de verdade, tudo já teria acabado. Então quem é esse cara? Enquanto isso, no ponto mais alto da floresta, Su-Ho e o apóstolo finalmente ficam frente a frente. O apóstolo pergunta por que Su-Ho o ajudou a escapar. E Su-Ho diz que se as coisas ficassem perigosas, ele abandonaria o corpo de Lee e fugiria de qualquer jeito. O apóstolo comenta que ouviu demônios falarem desse tipo de habilidade e pergunta qual é a relação de Su-Ho com a escuridão. Su-Ho responde que os dois têm muitas perguntas, mas ele não vai explicar nada antes de encher o apóstolo de porrada. Beru avisa que o poder do apóstolo ficou impossível de medir depois que ele tomou o corpo de Lee, mas Su-Ho manda ele não se preocupar. Diz que se preparou exatamente para esse momento. Su-Ho então invoca suas sombras, e o apóstolo reconhece imediatamente. É o mesmo poder da escuridão. Su-Ho afirma que guardou aquelas sombras justamente para enfrentar alguém como ele, e que agora vai lutar com tudo o que tem. Lee Min-sung. Su-Ho e suas sombras estavam em frente ao apóstolo. Uma missão urgente aparece: eliminar Lee Min-sung, apóstolo de Itarin. Su-Ho vê que finalmente chegou o dia em que ele teria que matar uma pessoa. O apóstolo sente algo estranho. Suas memórias de sua forma original trazem emoções após ter encontrado a escuridão. A curiosidade sobre o Forte, um ser de outra dimensão que conseguiu parar o exército de Deus sozinho, crescia dentro dele. Aparentemente, seu corpo verdadeiro queria saber mais sobre essa escuridão. Será que Su-Ho vai ser capaz de dar a resposta? Então Su-Ho parte para o ataque. O apóstolo rasga as sombras, mas no meio delas Su-Ho aparece e tenta desferir um golpe. Ele defende, e Su-Ho continua atacando. O apóstolo percebe que ele está usando as sombras como distração e evitando confronto direto. O apóstolo contra-ataca, Su-Ho desvia, e a Sil aparece atrás do apóstolo. Ele percebe e desvia de seu ataque, segurando sua lança, dizendo que ela não é um soldado das sombras. Antes que ele faça algo, Su-Ho o acerta no rosto. O apóstolo pergunta por que ele não está usando suas sombras. Su-Ho diz que, já que ele quer tanto vê-las, então ele irá mostrar. Usando areia, uma das sombras agarra o apóstolo, e aproveitando a abertura, Su-Ho carrega seu soco e acerta em cheio o apóstolo. No meio da poeira, o apóstolo volta atacando todos, dizendo que só queria sentir aquela emoção outra vez, e que está desapontado. Os soldados da sombra que ele havia enfrentado antes, cada um tinha uma vontade individual. Era como se estivesse lutando contra um exército bem disciplinado. O poder de Su-Ho só é igual na aparência, mas em questão de habilidade é completamente diferente. Você ainda possui autoridade, mas é incapaz de usá-la em combate. Na melhor das hipóteses, você é medíocre. Su-Ho pensa que agora que Lee foi possuído, ele ficou mais forte, e seu poder deve estar no nível dos de Rank S. Então o apóstolo parte para o ataque, e diz que o motivo da escuridão parecer solitária era porque esse mundo carece de um ser capaz de estabelecer uma relação de igual, pois é impossível compreender um ser tão esmagadoramente forte. Com esse ataque, o apóstolo destrói as manoplas de Su-Ho e atravessa seu peito. Ele diz que, comparado ao poder que possui, a existência de Su-Ho não é nada, mas irá pegar
tirar sua autoridade da escuridão que ele possui. Vai convertê-la e tomar sua habilidade por qualquer meio necessário. Talvez, se isso acontecer, ele consiga sentir as emoções que sentiu quando encontrou a escuridão. Com o peito atravessado, Su-ho pensa no que Lee disse e se lembra que ele falou algo familiar. Seus status e habilidades estavam dizendo que ele precisava se tornar mais forte. Lembra também das palavras de Beru. Beru perguntou por que ele não estava usando a arma alterada na forma de sombras ultimamente. Su-ho disse que a manopla tinha ataque maior, além de já estar usando várias habilidades na luta ao mesmo tempo. Não sabia se iria conseguir lutar se adicionasse mais uma habilidade. Beru respondeu que era possível sim, já que ele era um gênio. Su-ho retrucou dizendo que seu pai nunca usou essa habilidade de trocar a arma durante a batalha. Então ele devia ter um motivo. Não faria tanta diferença se ele não usasse também. Su-ho pensa, quando foi que ele estabeleceu seus limites assim? Talvez fosse um hábito que ele tinha antes do despertar. Ele se lembra de quando Lee disse que um dia ele teria que tomar uma decisão. Su-ho sempre fez o que o sistema ordenava, para poder encontrar sua família. Será que ele estava apenas tentando seguir os passos do pai? A pessoa que seu pai precisa não é uma cópia dele. Su-ho precisa encontrar algo que somente ele possa fazer. Ainda atravessado pelo apóstolo, Su-ho diz: erga-se. O apóstolo diz que seus soldados podem ser imortais, mas não são ameaça nenhuma para ele. Mas então os soldados da sombra começam a se fundir. O apóstolo diz que não viu nada parecido nem na batalha contra a escuridão. E se pergunta, isso é uma quimera? Nas lembranças de Su-ho, ele se recorda de seus pais conversando com ele sobre uma decisão que tinham tomado. Eles diziam que Su-ho podia ser o que quisesse, que não iriam influenciá-lo em nada. Su-ho responde que queria ser forte e legal como eles. Talvez se tornasse um detetive, como seu pai, ou um atleta, como sua mãe. Se fizesse isso, com certeza seria legal como eles. Mesmo assim, sua mãe pergunta se é realmente isso que ele quer. Vendo o poder de Su-ho aumentando, o apóstolo pensa que, pelas informações, caçadores não deveriam ter aumento de poder desse jeito. Talvez ele seja um despertado duplo? A ferida de Su-ho se regenera. Su-ho pensa que as sombras só podem ser usadas transformando-se em armas. Ele então se lembra de seu professor dizendo que, se ele desenhasse as mesmas coisas todos os dias, nunca iria melhorar. Su-ho não entende. O professor explica que quando você desenha a mesma coisa várias vezes, acaba preso ao mesmo padrão de traço. Mas, curiosamente, Su-ho sente que fica cada vez mais livre quando desenha aquelas formigas. Bom, se aquilo pode ser chamado de formiga. Su-ho reflete que talvez o motivo de ter conseguido a transformação das sombras antes de seu pai seja por causa do sistema e de suas características. E decide que não vai mais se limitar. Vai criar a forma que desejar. As sombras começam a se reunir ao redor de Su-ho. Azil puxa Beru e pergunta o que está acontecendo. Beru responde que não sabe exatamente, mas aparentemente o jovem mestre está desabrochando agora. O apóstolo percebe que precisa resolver isso rápido, antes que vire um problema. Mas antes que possa agir, Su-ho o ataca. O apóstolo recua enquanto Su-ho investe usando suas sombras. Ele bloqueia e diz que esse tipo de coisa não funciona contra ele. Nesse momento, Su-ho ativa sua habilidade de vínculo e avança novamente. O apóstolo sente imediatamente que aquela mana é perigosa, mas imagina que será difícil Su-ho acertá-lo com esse golpe. Ele corta Su-ho e diz que, mesmo sem uma perna, ainda deve ser capaz de usar sua autoridade. Su-ho pensa, então é possível usar as sombras desse jeito. Atrás do apóstolo, uma sombra surge com o ataque carregado e o acerta em cheio no rosto, desferindo um golpe poderoso. O apóstolo percebe que não tinha visto nada parecido na luta contra a má escuridão no espaço sideral.